Hoje a gente vai falar sobre 5 lições do livro Psicologia Financeira do Morgan Housel, um clássico. Eu adoro esse livro. E vamos lá, porque todo mundo acha que ficar rico é uma questão de matemática, é você saber calcular juros compostos, é escolher bons ativos, escolher boas ações, analisar gráfico, encontrar a melhor oportunidade, só que a verdade é muito mais desconfortável do que isso. Na maioria das vezes, gente, o problema não está na planilha, ele não está no teu investimento, no detalhe, ele está aqui na tua cabeça. Você pode saber exatamente o que você deveria fazer com o seu dinheiro e mesmo assim fazer tudo errado. Você pode saber o que você precisa investir, como você deveria investir, mas gastar tudo para poder impressionar a gente que não importa. Você pode saber o que você precisa ter paciência, mas vender no desespero na primeira queda dos seus investimentos. Você pode saber que riqueza se constrói com tempo, mas querer resultado no mesmo mês, porque viu alguém ostentando, enfim, estamos na era das redes sociais, e é exatamente sobre isso que fala o livro Psicologia Financeira do Morgan Housel, que é um dos melhores livros para poder entender que dinheiro não é só número, dinheiro é comportamento, dinheiro é emoção, dinheiro é ego, é medo, é comparação, muitas vezes é sobre ambição, e às vezes é uma burrice fantasiada de inteligência. Então hoje você vai entender, primeiro, por que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins. Por que ficar rico e permanecer rico são coisas totalmente diferentes? Por que ostentação quase sempre é um sinal de fragilidade? E por que tempo é mais importante do que genialidade? E quais são as 5 maiores lições que eu tirei do livro A Psicologia Financeira para que você consiga aplicar na tua vida? Vamos falar sobre isso? Bom, de cara, a primeira lição é que dinheiro é mais comportamento do que inteligência. Como assim, Rick? É porque isso explica uma coisa que muita gente não entende. Tem gente extremamente inteligente que vive quebrada. Tem médico endividado, tem advogado que ganha bem, mas não guarda dinheiro nenhum. Tem empresário que mexe com milhões, está sempre sem caixa, está sempre sem dinheiro. Tem gente com diploma, pós-graduação, MBA, doutorado, curso, mentoria, só que não consegue controlar o próprio padrão de vida. Por que isso acontece? Por um outro lado, tem gente também simples, que não tem formação sofisticada, que vai conseguir construir patrimônio relevante, porque tem disciplina, porque tem, enfim, interesse, investe com mais consistência, não entra na loucura e fica tentando parcelar tudo, não fica querendo adiantar os próprios sonhos, pensa mais no longo prazo, mesmo que sejam pessoas não sejam brilhantes, elas conseguem atingir resultados gigantescos, porque dinheiro não premia quem sabe mais, o dinheiro não vai premiar ali quem se comporta de uma maneira mais inteligente, mas sim quem se comporta melhor, quem faz o que deveria fazer no longo prazo. Tu pode saber tudo sobre investimento, só que se você, toda vez que ganha mais, aumenta o teu padrão de vida, você não enriquece. Então no final você não está aumentando o seu padrão de vida, você só está achando que você está aumentando, mas você só está gastando mais dinheiro. Tem gente que aumenta a renda e melhora a vida. E tem gente que aumenta a renda e só compra boleto mais caro, pô. Você só tá consumindo coisas mais caras. Antes era dívida comum no cartão de crédito, depois vira financiamento de carro importado, casa que você não deveria ter comprado, alugado, enfim, aluguel caro, casa acima da tua capacidade. Antes, restaurante simples. Depois, jantar para poder provar o seu status. O nome disso não é evolução financeira. Isso é uma inflação do ego. Não é inflação financeira, mas é de inflar mesmo. Essa inflação do ego, ela destrói o teu patrimônio de uma maneira muito mais rápida do que investimento ruim, por exemplo. Então, a segunda lição é, ficar rico é diferente de se tornar rico. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes que eu li no livro, porque tem uma diferença muito grande entre você ganhar dinheiro e você ter dinheiro, né? Ficar rico pode exigir risco, coragem, ousadia, visão, concentração, até de uma certa agressividade, só que se manter e se tornar rico, tu tem que ser humilde um pouco, tu precisa controlar, tem que ter reserva, você precisa entender mais, né? Mais do que o dinheiro pode fazer por você. Tem muita gente que começa a ganhar dinheiro e passa a acreditar que é invencível. O toque de Midas, o cara acertou no negócio, ele vai acertar em tudo. Tem gente que acerta uma vez e acha que já virou um gênio. Acerta 2, acha que assim, descobriu o código secreto do universo. Quando a pessoa acerta 3 vezes, ela já está começando a falar em palco. Então vocês já entenderam onde eu quero chegar com isso. O risco aumenta muito conforme os sucessos que você tem. E nem sempre você vai continuar tendo esses sucessos, né? A tua confiança acaba aumentando, aí tu fica menos prudente, e aí começa o quebra-quebra, é o começo do fim. Muita gente quebra não porque era pobre, quebra depois que ficou rica porque confunde riqueza com permissão para poder ser imprudente. O cara acha que está invencível. Ganhou um dinheiro ali, ele vai ter sucesso para sempre. Isso não é verdade.
O cara ganha dinheiro e começa a achar que agora ele pode tudo, que ele pode gastar tudo, que ele pode investir em qualquer coisa, ele ignora risco, ele confia em qualquer oportunidade, mistura muitas vezes dinheiro de pessoa física com jurídica, mistura um objetivo com outro. Uma outra lição muito importante é que o dinheiro não leva a desaforo. Então, o mercado não permite e não perdoa também essa arrogância. A vida também não. Então, permanecer rico, você ganhar um dinheiro e você continuar tendo esse dinheiro, esse patrimônio, enfim, vai exigir que você tenha um respeito sobre esse dinheiro, né? Talvez principalmente quando você estiver vencendo, porque o momento mais perigoso não é quando você está com medo, quando você está quebrado, é quando você está mais confiante, porque você fica mais confiante, muito menos prudente, você se arrisca mais, você fica com menos medo, né? Você fica com excesso de confiança, você acaba, enfim, atravessando muito a rua sem olhar para todos os lados, e aí vem um caminhão. Então, a terceira lição desse livro é: riqueza é aquilo que você não vê. Não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o dinheiro na tua conta, sobre aquele númerozinho lá. Então essa questão é um tapa na cara dessa cultura da ostentação que a gente tem vivido no Brasil. O carro que você vê não é necessariamente riqueza, a casa que você vê não é necessariamente riqueza, a viagem para a Europa não é necessariamente riqueza. Então todo o contexto que a gente está configurado hoje da nossa sociedade coloca a gente também num ponto muito grande de comparação. O problema, sobretudo da internet, é que muito do que a gente vê não é riqueza e não é patrimônio. Às vezes é dívida, às vezes é um relógio parcelado, um carro financiado, um apartamento comprado antes da hora, porque muitas das nossas atitudes não são intencionais. Às vezes é tudo emocional, a gente está comprando e se endividando para poder impressionar gente que nem importa, no final das contas. Só que existe uma diferença entre investimento em imagem e investimento por desespero de falta de aprovação social. A riqueza real muitas vezes é invisível. É um dinheiro que não foi gasto, é um investimento que ninguém vai ver, uma reserva que não vai aparecer no teu Instagram. É a liberdade de você poder recusar uma proposta que você não gosta, você recusar um job, recusar um negócio que não faz sentido para você. É a tranquilidade de você poder dormir sim, sem ficar dependendo do teu próximo pagamento, seja pagamento de cliente, do teu salário, da tua renda, da tua pensão. Liberdade é justamente o contrário. Liberdade é a riqueza. A riqueza é você não depender e usar se você quiser, e se não quiser também não usar, né? Você principalmente poder tomar decisões financeiramente estáveis sem você ficar tão vulnerável, sem você ter que ficar de joelho para poder se comprometer. E isso é riqueza. O problema é quando o ser humano quer parecer rico. Ele quer muito mais parecer do que de fato ser, porque são pesos diferentes, são dois pesos, duas medidas e exigem naturalmente atitudes diferentes. O cara compra um carro para poder parecer bem sucedido e ele vai passar ali os próximos 5 anos pagando. Ele vai pagar não só o valor do carro, como os juros que estão dentro daquele financiamento. Então é o adiantamento de um sonho que vai custar muito mais caro se ele de fato tivesse condições de ter isso. Parece genial, né? É realmente genial dentro do sentido de colocar fogo dentro da tua própria casa para poder aquecer. Mas no final não é a melhor decisão. No fim, a maioria dessas pessoas está trocando liberdade por aparência, né? Você vai acabar também fazendo uma coisa que eu falo muito nas minhas outras redes sociais, que é trocar patrimônio por aplauso. Então, tu está trocando tranquilidade por uma validação externa. Henrique, tem casos nos quais isso faz sentido? Tem alguns casos no quais fazem sentido. É o caso do meu editor aqui, inclusive, que eu tô enchendo o saco dele. Mas na maioria dos casos não vale a pena, não faz sentido, a gente acaba se endividando para poder se mostrar para pessoas que a gente não se importa e isso não faz nenhuma diferença. Eu tive recentemente uma conversa com um sócio, um amigo meu, e ele estava falando sobre comprar um relógio, né? E eu estava relembrando ele, mostrando que o sucesso que ele alcançou não tem nada a ver com o carro que ele tem, não tem nada a ver com o relógio dele, porque ele continua com o mesmo relógio de 4 anos atrás. E o cara é super bem sucedido. E eu olhei nos fundos dos olhos dele e falei: você não precisa de um relógio para ser bem sucedido, você quer se validar. E tá tudo bem se validar, desde que você possa fazer isso de uma maneira coerente, sem que pese para você. Mas no fim aqui a mensagem é sobre psicologia financeira. E quando a gente usa a nossa psicologia financeira contra a nossa própria maré, a gente acaba tendo um problema. Se tu financiar um carro que você não tem condição de pagar, um aluguel, uma casa que você não consegue manter, uma hora isso pode estourar. E aí pode ser ainda pior, porque você pode perder. Aquilo não é seu, aquilo é do banco, aquilo é da financeira, enfim, é de um host, alguém que está alugando aquilo para você, o acesso, e no final nem ser teu. Então às vezes é melhor você manter um padrão de vida muito menor,
o que incomoda, eu sei que eu também já passei por isso durante muitos anos da minha vida, inclusive, mas ser um pouco mais consciente. E aqui entra uma frase muito importante, tá? Status é comprado com dinheiro, e riqueza é construída com o dinheiro que você não gastou. Olha só, olha essa sacada. Se tu quiser construir patrimônio, tu vai necessariamente precisar aprender a gostar do que não aparece, né? Você vai precisar ter orgulho daquele, investimento que ninguém vê, a entrada no empreendimento que ninguém entende ou que não tem validação. Geralmente é assim que funciona, né? Ninguém vai ficar aplaudindo aquele teu sucesso pequeno. As pessoas vão lembrar de ti quando tu tiver um puta de um sucesso estrondoso, né? Que dá para ostentar. E esses esforços vão estar muito mais nas coisas que você não fez e nos nãos que você deu, tá? Do que nos sims. É fácil você comprar o carro financiado, é fácil você aceitar o aluguel que você não deveria, é fácil você comprar a casa que você não deveria. Difícil é você fazer o contrário, você não ceder, você não se endividar, você não se alavancar desnecessariamente. Porque, sim, a ostentação viraliza, só que no final quem permanece é a riqueza. Por isso que tem tanta gente que parece muito rica e vive quebrada. Um dado muito bizarro é que 70% das pessoas que têm uma renda acima de 15 mil reais no Brasil estão endividadas. Então, é para vocês verem que não é sobre o quanto de dinheiro você ganha, mas sim sobre a psicologia que você tem a respeito do teu dinheiro, né? Vamos lá. A quarta lição é: tempo é o maior aliado do dinheiro. Tempo é o maior aliado do dinheiro. Todo mundo quer, obviamente, encontrar o melhor investimento, a melhor rentabilidade, uma ação que vai pagar mais dividendos, que vai estourar, aí você vai vender mais caro, a cripto que você vai colocar e vai multiplicar. Todo mundo quer o negócio da China, só que o maior ativo do mundo, o maior ativo em termos de rentabilidade, liquidez e segurança, definitivamente é o tempo, porque tempo não volta, não tem como você comprar tempo. A gente até tem maneiras, né, de otimizar o nosso tempo, de comprar experiências, comprar momentos, ambientes e tal, mas tempo não dá para ser comprado. Você pode passar a usar o seu tempo de uma maneira melhor, mas você não pode comprar tempo do passado. Então, o tempo vai transformar esses seus pequenos aportes no início em patrimônio depois. Não tem como você comprar, assim, você até pode comprar patrimônio, mas não faz sentido. Você não vai ter ganhado nada com aquilo, só o adicional, né, daquilo que você pagou. Porque no fim, a incógnita mais importante da equação dos juros compostos é o tempo. Você pode investir pouco, mas se você investir durante muito tempo, os rendimentos vão ser superiores porque aquilo começa a esnobalar. Aquilo cria um efeito bola de neve, literalmente. Os juros compostos são uma equação exponencial e não uma equação simples, que é de 2 para 4 para 6. É 2, 4, 8. Entenderam? Inclusive, a maior parte das pessoas subestimam o que consegue fazer ali em uma década, né? Em 10 anos. E geralmente superestima o que consegue fazer em 10 dias. Então, essa nossa noção do tempo também está alterada. As pessoas acham que vão conseguir fazer grandes coisas dentro de um mês, mas elas acham que se dedicar a uma coisa durante 3 anos é uma perda de tempo. Então, os nossos valores estão invertidos, então fica mais difícil também de você conseguir usar também, enfim, a tua psicologia financeira a teu favor, né? O patrimônio não aceita desaforo e, principalmente, se você aloca o seu tempo de uma maneira incorreta, ele não vai te dar resultado. Vamos lá. Gente, patrimônio gosta de repetição. Aporte é disciplina, é tempo, é reinvestimento, é controlar o risco, é botar mais aporte, é botar mais tempo, mais reinvestimento. É chato? Porra, é muito chato, gente. Ficar rico talvez é uma das coisas mais chatas que tem, porque você ganha dinheiro e você não necessariamente vê o resultado daquele dinheiro que você ganhou sendo multiplicado. Às vezes você vê aumentando, investe 10 mil, mais 10, mais 20, mais 30. Só que o que a gente quer no final é ter aquele resultado gigante, né? Aquele resultado exponencial. Só que para isso, ou é necessário muito dinheiro ou muito tempo. Então eu recomendo que você comece com o tempo, porque o tempo vai acabar atraindo mais dinheiro para você. Não é sexy ficar rico. Você gastar menos do que você ganha, você investir com frequência, você vai evitar dívidas ruins, você vai investir com mais frequência, você vai ter mais disciplina, você não vai ficar fazendo loucura e principalmente sobre como o que fala essa lição também é dar tempo ao tempo, né? Que não é nada sexy. Só que constrói liberdade. E enquanto isso, aquelas propostas milagrosas elas vão parecer cada vez mais emocionantes. Só que geralmente elas também vão te trazer prejuízo. No dinheiro, o tédio bem executado, inclusive, costuma vencer essa genialidade barulhenta, né? Essa ostentação. Isso aqui vai dar muito mais certo do que aquilo que é certo. Vai no certo, que o certo geralmente não erra. Você pode até não ter um puta de um resultado expressivo, mas se você pelo menos
gerencia esse risco aí, né? Coloca metade das tuas coisas naquelas coisas chatas e certas, você vai ter alguma coisa chata e certa para o futuro, o resto você especula, faz o que você quiser. Mas não dá para achar que você vai ter o mesmo resultado. Se você tá gostando do conteúdo, já se inscreve no canal, curte, comenta aqui, teu feedback é muito importante. Aqui eu sempre vou falar sobre dinheiro, investimento, comportamento financeiro, construção de patrimônio, gestão do teu patrimônio, e eu vou acabar com essas fantasias que a tua criação te deu, tá? Se inscreve aqui no canal, Henrique Boteles. Então vamos lá, continua aqui comigo porque talvez a próxima lição seja a mais importante que eu falei até agora, para quem quer investir melhor e sofrer menos. Gente, diferente do que falam, tá? Você não precisa ser perfeito para enriquecer. Não precisa ser extremamente disciplinado, você não precisa acordar às 5 da manhã, você não precisa tomar banho frio, você não precisa de nada disso. No mundo dos investimentos, muita gente acha que tu precisa acertar tudo, mas isso não é verdade, né? No fim, não é sobre comprar o mais barato, vender o mais caro possível, escolher os melhores ativos, prever crise, prever eleição. É muita coisa, gente. Não tem como fazer isso. Humanamente, isso é impossível. A não ser que você seja um profissional de mercado. E se você é um profissional de mercado, muito provavelmente a sua vida financeira também é um caos, porque geralmente é assim que funciona. Casa de ferreiro e espeto de pau. Não tem como você manter uma vida saudável, uma vida que você vai viver os seus interesses e tudo mais, se o teu foco fica único e exclusivamente nos seus investimentos também. Porque no fim, isso aqui que eu tô te ensinando e as lições do livro que eu tô trazendo não são sobre acertar tudo. É muito mais sobre você continuar no jogo, você ser minimamente disciplinado e ser recompensado no longo prazo, do que você acertar aquele big shot, aquele negócio que, porra, vai salvar a tua década. Não é sobre isso. Tá? Porque se você sobreviver tempo suficiente no mercado, os juros compostos vão trabalhar a teu favor, as oportunidades vão aparecer, o mercado vai passar pelos mesmos ciclos, tu vai aprender, vai melhorar, vai ganhar experiência e você principalmente vai estar posicionado. Só que para poder conseguir passar por toda essa seara de ciclo, de aprendizado, etc e tal, você precisa não parar, você precisa não quebrar, você precisa continuar fazendo o que você já faz. Então as pessoas querem maximizar tanto os seus retornos que elas acabam esquecendo de minimizar as chances de ruína, né? As pessoas entram alavancadas, elas acabam concentrando tudo num ativo só, investem dinheiro em coisa que elas não entendem, investem dinheiro que elas não poderiam perder, carteira desbalanceada para poder comprar Bitcoin. Gente, tudo errado. Se tu não tem reserva de emergência, se você não tem a base dos seus investimentos, você não deveria fazer investimentos que são ilíquidos, aqueles que você não consegue resgatar. Isso vai causar um problema gigantesco na tua vida. Tu vai ter que muitas vezes vender teu carro, vender, sei lá, um apartamento, ou então vender uma parte de uma sociedade que você tinha. E esse não é o objetivo. O objetivo é você agir de uma maneira que o teu dinheiro trabalhe para ti, né? E aqui, de novo, o problema não é perder dinheiro, é você perder ritmo. Quando tu acaba perdendo ritmo, você para de aportar, os seus investimentos entram meio que num efeito platô e é como se você não tivesse investido. Aqui eu tô falando de gente que começa e realmente para, tá? Não aquelas pessoas que param de vez em quando, essas tá tudo certo. A sobrevivência financeira, ela parece pouco ambiciosa, só que ela é uma das bases mais importantes da riqueza, na verdade. Porque no final, gente, quem consegue sobreviver a esse tipo de coisa que eu mencionei agora, acaba sobrevivendo ao próprio ego e acaba construindo patrimônio, né? Não é que você nunca vai errar. Você pode errar, todo mundo erra. A questão é não cometer erro que seja grande o suficiente para poder te tirar do jogo. Você ficar muito tempo sem investir, você ter que se desfazer de outros investimentos, enfim. No mercado financeiro, o erro pequeno ensina muito mais do que os grandes, né? Porque muitas vezes um erro grande pode te eliminar. Você está ali posicionado com metade da tua carteira em algo que você não deveria e você tem uma baixa de mercado e você não reage bem, cara, tu perde metade do teu patrimônio da bolsa. Isso é absurdo. Muitas vezes esse patrimônio de bolsa é o patrimônio total das pessoas. Então vamos lá, antes de você ficar pensando em quanto você pode ganhar, você precisa pensar, pô, se isso der errado, eu vou continuar no jogo ou não? Né? Eu vou sobreviver financeiramente? Se a resposta for não, talvez isso não seja uma oportunidade, talvez seja só uma roleta, né, vestida ali de investimento, uma oportunidade que você não pode perder, aquele teu primo que fala que você tem que colocar dinheiro naquilo, aquele teu cunhado que fala que você tem que colocar dinheiro naquilo. No fim, uma lição ainda mais importante que eu tirei desse livro é que cada pessoa joga um jogo financeiro diferente. Tem gente que gosta de ser assistencial, tem gente que gosta de bancar os outros, tem gente que gosta de ajudar, tem gente que não gosta de ajudar, tem gente que gosta de doar dinheiro, tem gente que gosta de ensinar os outros, tem gente que não gosta. Não tem problema, gente. Tem gente que vai querer comprar casa, tem gente que vai querer comprar carro,
tem gente que vai querer fazer aluguel de Airbnb, tem gente que vai querer construir, reformar e vender imóveis. Não importa qual é a tua decisão. O que importa é que você esteja no jogo. Você pode investir em imóveis, você pode investir em papéis, você pode investir em fábrica, você pode ter o dinheiro aonde você achar mais coerente. Aqui eu também não vou te falar o que você deveria ou não deveria fazer. Eu estou falando o que você pode fazer. Uma outra coisa muito importante é que não é interessante que você copie estratégias, tá? Por que carteiras recomendadas dificilmente funcionam? Porque geralmente uma carteira é olhada para necessidade específica de uma pessoa. Então, se você começar a comprar imóvel igual seu tio, você vai perder dinheiro, muito provavelmente. Tanto porque você não tem conhecimento, como porque você não tem os mesmos interesses, você não precisa da mesma liquidez e a estratégia não vai funcionar para você. Às vezes essa é uma pessoa que já tem patrimônio, já sabe o que está fazendo, já está disposta a correr certos riscos que você não está também. Gente, a carteira de uma pessoa que é solteira, não tem filhos, não tem responsabilidade, não tem boleto, não tem uma família para poder cuidar, não é a mesma de uma pessoa que tem talvez empresa, motorista, filho, escola para poder pagar, boleto até a alma. Não é a mesma, então não funciona. São muitas coisas e muitas nuances, por isso que uma das maiores lições também que eu tirei desse livro é que você tem que viver a sua própria versão da sua vida financeira. Não adianta, como eu falei antes, simplesmente copiar uma estratégia. Por isso, cuidado, por isso, muito cuidado quando vocês ouvirem os recomendadores, os influenciadores, compra aquilo, vende aquilo, faça como os ricos, faça o que os bilionários fazem. Gente, calma. Às vezes um bilionário pode perder 10 milhões para poder ter a chance de ganhar 50. Você não pode perder nem 10 mil às vezes. Tem até um vídeo muito engraçado de uma mulher falando: você quer desistir? Olhe para a sua conta da Nubank. Você pode desistir? Não, né? Então continua fazendo o que você tem que fazer. A tua estratégia, ela vai ser focada em você, na tua vida e na tua realidade. Você não pode ficar inventando firula, porque, como eu disse, a segurança, a liquidez e a rentabilidade de cada investimento é de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua realidade. Agora vamos lá, como é que a gente pode aplicar isso tudo na nossa vida real? Todos esses passos, essas dicas, esses tips, né? Primeiro, você vai parar de achar que dinheiro é só técnica. É claro que a técnica importa, né? Você vai precisar entender de investimento, você vai saber o que é um CDI da vida, uma Selic, uma poupança, um tesouro reserva, como foi o último vídeo que eu gravei, o risco, os juros, os impostos. Só que a técnica sem o teu comportamento adequado e sem a tua psicologia não vai funcionar. É como se você desse uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. É muito bonito por 3 minutos, mas pode virar notícia. Então, vamos para o segundo ponto. Você precisa controlar o seu padrão de vida. Vamos falar sobre isso, gente? Vocês precisam controlar o padrão de vida de vocês. Vocês começam a aumentar um pouquinho a renda de vocês, vocês já se comprometem como se vocês estivessem ricos, e vocês não estão. Então, a primeira coisa é a autocrítica, e você olhar assim, porra, eu aumentei sim a minha renda, mas será que faz sentido eu aumentar meu padrão de vida? Porque o episódio que fez com que a minha renda aumentasse pode não se repetir. Pode ser que tenha sido apenas um pico, pode ter sido um aumento, pode ter sido um crescimento sazonal nas vendas, você pode ser um prestador de serviço, você pode ser, às vezes, um terceirizado, ou alguém que ganhou um bônus, que é um CLT, porque quem mais vai te sabotar na construção do teu patrimônio não é o investimento ruim, não é o influenciador, não é o livro, não é a dica do teu tio que é horrível para você, é você querer adiantar sonhos. Então, você precisa ter uma autoimposição crítica muito forte para que você faça aquelas coisas que não são agradáveis, mas não é para sempre. Como eu sempre digo, são 5 anos de privação para 50 de liberdade. Eu preferi ir para 10 anos de privação para 100 de liberdade. Então, eu espero viver pelo menos até os 110 anos para poder aproveitar o dinheiro que eu estou fazendo. Vamos lá. O terceiro, construa uma reserva de emergência. Gente, uma reserva de emergência não é frescura. Sabe por quê? Porque as emergências acontecem. Às vezes o teu carro pode quebrar, às vezes a tua casa pode precisar de uma manutenção mais ostensiva, às vezes tu precisa ir no médico e, sei lá, você não vai querer ir no SUS, você vai precisar emprestar um dinheiro pro seu parente, alguma coisa do tipo, e se você não tem reserva, você vai ter que consumir dos seus investimentos, e muitas vezes as pessoas nem investimento têm, então elas vão consumir de onde, né? E, de novo, a reserva, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, é um dos pilares mais importantes do teu orçamento doméstico. Se você recebe ali
todo o teu salário, todos os meses, seus rendimentos e tudo mais, e você simplesmente gasta deliberadamente e vai adicionando boleto, uma hora isso dá problema. Porque existem conceitos que sim são muito técnicos, mas outros são muito importantes, como fluxo de caixa, por exemplo. Você precisa entender no mínimo quanto entra e quanto sai. Não adianta querer ficar metendo louco, achando que pode adicionar boletos deliberadamente e você não vai ter consequência nenhuma com isso. Você vai. Às vezes você se aperta numa parcela, às vezes você esquece de pagar um negócio, aí gasta aquele dinheiro que não era para ter gasto, aí você precisa trabalhar o dobro, aí você fica cansado, então não vale a pena. Ter reserva é fundamental, porque se você não tiver, não tem como você ficar pensando em patrimônio. Aí você compra um apartamento, sei lá, de R$500 mil, e aí você descobre uma bomba nele que vai ter que gastar 30. Você vai tirar esse dinheiro de onde? Se esse dinheiro está todo aplicado numa coisa que é ilíquida. Não faz sentido. Quarta lição, gente. Gente, não banquem o dublê de rico. Eu vou ter que colocar esse título dessa maneira. Não banquem o dublê de rico. Porque assim, se você não tem dinheiro para poder manter um padrão de vida e você fica querendo mostrar que você tem, aquilo vai ser aluguel, né? Não estou falando aluguel literalmente, mas você está acessando uma coisa que você não deveria. Você está pagando pelo acesso. O acesso sempre é mais caro do que a compra. Então, em termos totais, é óbvio, né? Ser rico, ficar rico, gente, exige um certo silêncio, uma certa paciência, uma certa disciplina, ou uma disrupção muito grande. Tu tem que ser muito bom em alguma coisa para que o teu esforço seja monetizado de tal maneira que você fique rico. Ficar rico é basicamente você estourar a tua renda a ponto de você conseguir gastar muito menos do que você de fato precisa. Então, não banquem o dublê de rico. Pronto. Qual é a quinta lição? Você precisa de uma estratégia que você consiga manter. Não adianta você ter a melhor carteira do mundo, diversificada, bonita, excelente, se você abandonar tudo na primeira queda. A melhor estratégia não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente a mais sofisticada. É aquela que você entende, você vai respeitar, você vai conseguir seguir ali por muitos anos, né? Criar o teu patrimônio, separar em objetivo, aposentadoria, dinheiro de multiplicação, dinheiro de objetivos específicos, enfim. Nesses casos, a consistência vai ganhar e muito da intensidade, tá? Principalmente no dinheiro. O grande ponto, né, desse livro todo, Psicologia Financeira do Morgan Housel, é que riqueza não vai nascer apenas daquilo que tu sabe, né? Ela vai nascer muito daquilo que tu consegue repetir, né? Da maneira como você se comporta, como você ganha dinheiro, como você reage quando você ganha dinheiro, como você lida com a comparação, como você lida com elogios, com críticas, de como é que você controla o teu ego, de como é que você vai respeitar aqueles limites de risco, de como você usa o seu tempo também, né? Passar o teu tempo com coisas supérfluas no fim não vai te agregar em nada, e geralmente passar o seu tempo se educando, se melhorando, se aperfeiçoando, te dá literalmente mais dinheiro no longo prazo. Gente, o mercado financeiro parece muito um lugar de números, só que no fundo ele é um lugar muito mais de sentimentos, de espelho, né? Eu não canso de falar isso. Os mercados eles têm muito mais a ver com rumores e possibilidades do que de fato a oferição de resultados. Né? Eles vão mostrar ali a ansiedade, a ganância das pessoas, a insegurança, sob pressão, né? Aquela necessidade de aprovação, a capacidade de esperar, capacidade de dizer não. É por isso, inclusive, que talvez tanta gente sofra muito com o dinheiro, né? Porque acha que precisa estudar mais planilha, mais minuta, mais contrato. Só que muitas vezes os mercados são um reflexo de como as pessoas são. Se as pessoas estão mais gananciosas, os preços tendem a subir. Se as pessoas estão menos gananciosas, elas estão menos interessadas, os preços tendem a descer. Né? Então, resumindo, aqui eu coloquei 5 grandes lições e mais algumas outras extras que a gente vai enumerar do livro Psicologia Financeira. E elas são, primeiro, dinheiro é mais comportamento do que inteligência e números. Segundo, ficar rico é diferente de se tornar rico e permanecer. Terceiro, riqueza é algo que você não vê. Quarto, o tempo é o seu maior aliado e também do seu dinheiro. E quinto, você não precisa ser perfeito, você precisa sobreviver e ter minimamente disciplina. Se você aplicar essas 5 ideias, eu tenho certeza, eu assino um contrato com vocês de que a vida de vocês vai mudar. Se isso não mudar,
é porque você está fazendo errado. É simples assim. Até porque, se vocês pararem para analisar, a gente falou aqui de regras universais. A gente não está falando de nada tão novo assim, né? Tu vai parar de ficar buscando atalho, vai se conhecer melhor, vai começar a tomar decisões financeiras mais acertadas. Você vai passar a muito menos reagir e mais a agir. Você vai se antecipar. E no fim, tu acaba conseguindo construir a tua liberdade financeira. Porque no fim, dinheiro bom não é aquele que vai ostentar, que vai impressionar os outros, mas sim é o que te dá mais controle sobre a tua própria vida, sobre o teu próprio tempo, sobre a tua própria agenda. É você poder dizer sim para aquelas coisas que você quer e dizer não sem receio, sem medo de reprovação, de retaliação. Mas enfim, me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me fala se você já leu esse livro, o que você acha dele, se você tem alguma dúvida ou coisa do tipo. Eu vou responder cada um de vocês, tá? Se você não leu ainda, eu vou deixar um link aqui também de uma recomendação de um site para você comprar esse livro. É muito bom, você pode ler ele tanto no Kindle como fisicamente. É um livro que eu recomendo, é um dos meus livros de cabeceira, eu adoro. Já ouvi, já li, eu tenho vários aqui em casa, inclusive. Eu sou Henrique Boteles e até a próxima.